seja mais honesta, ou seja mais profunda, ou estude mais, ou faça diferente, ou pense fora da caixa. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. A SBD eu já sei o que vai ser, mas eu não posso falar. Mas a minha vida como artista, ainda não sei. Tá, mas quando puder falar, então volta aqui ou manda um videozinho pra gente colocar e divulgar, tá bom? Mando. Você também fez alguma coisinha em cinema e televisão. Eu tenho uma curiosidade. Eu não sou muito de assistir novela hoje em dia, não por não gostar de novela, mas por não ter paciência por ser uma história longa, não ter paciência de acompanhar. E minha mãe aqui em casa assiste muita novela. Uma vez estava com ela no quarto dela, a gente estava conversando, enfim. E aí eu ouço uma voz no meio de uma novela. Eu falei, eu conheço essa voz. Eu falei, pera, é a Mabel. Aí eu olhei assim, era você, tava fazendo uma repórter, eu não sei que novela era, porque eu não acompanhava a mesma época, eu peguei de ouvido assim, comentei com a minha mãe, como é que tá essa trajetória de novela? Você chegou a fazer algumas, né? Algumas participações e tal. Fiz muita coisa. Como eu volto a falar, como o meu foco sempre foi a dublagem, a minha energia, o meu foco estava na dublagem. Eu já tinha virado diretora de dublagem, já dava aula sem parar, como eu falei, já tinha outra filha. Ou eu focava numa coisa ou focava na outra. Eu não conseguia focar tão fortemente nas duas coisas. Então, assim, a televisão, ela foi acontecendo muito naturalmente, porque eu nunca corri muito atrás, sabe? Mas as coisas foram vindo. Então, uma participação me levava a conhecer alguém que me chamava pra outra, que me chamava pra outra, sabe? Então, assim, eu nunca parei de estar em cena na TV. Porque todo mês eu tava lá dentro fazendo alguma coisa. Ou era uma coisa pequenininha na Malhação, ou era um seriado que tinha que a gente chamava de elenco de apoio. Por exemplo, no seriado de Ivan, da Lília Cabral, eu era, né? Então, assim, o nome já é Divan. Então, era ela indo sempre ela lá no divã do psiquiatra da terapia. Eu era secretária do terapeuta. Então, assim, o que a gente chama de elenco de apoio. Uma personagem pequena, mas eu tava lá toda semana gravando. Quando não era isso, a mesma produtora de elenco gostava de mim, me indicava para um outro diretor, aí tava eu fazendo uma novela do Jaime Monjardim, uma mãe. Eu me lembro de uma novela que eu fui contratada para fazer, do Jaime, contratada para ser a mãe de um núcleo da galera do clube. A gente gravou esse núcleo umas 2 vezes, depois o núcleo acabou, mas eu continuei contratada. Aí no final eles falavam assim, pra te aproveitar, um desperdício, né? O núcleo caiu, você quer ser uma outra personagem no final da novela? Eu falei, tá bom. E aí eu fui. Então, assim, durante muito tempo eu não parei, eu fiquei fazendo várias coisas, porque uma coisa levava a outra. E foi assim também que eu comecei a fazer cinema. Porque lá dentro você começa, né, conhece as pessoas que fazem audiovisual. Então, alguém que trabalhava com diretor tal de cinema, aquela produtora de elenco que me indicou para a produtora de elenco que estava produzindo o próximo filme do Daniel Filho. Aí aquela da produção falava, nossa, eu conheci você, a sua voz é de dublador. Tem uma pessoa que vai te... Aí eu chamava uma outra porque eu tinha um rosto meio de época. E aí me botavam para fazer um filme meio de época. E aí eu fui, gente. Eu tava sempre... todo mês eu tinha trabalho ou de TV ou de cinema para fazer. Mas não era o meu dia a dia, não era o meu ganha-pão, como eu falei. Todo santo dia eu acordava e eu ia para algum estúdio de dublagem. Ou era Herbert Richards ou era outro. Então, assim, dá pra ver que sempre foi uma vida de muito trabalho, graças a Deus. Né? E isso sempre me alimentou muito, o poder fazer várias coisas. Isso sempre gostei. Aqui, volto a falar, quando eu vim para São Paulo, eu senti que eu tinha que focar. Focar onde? Na minha empresa. Então, assim, desde que eu vim pra São Paulo, eu já fiz várias coisas na Globo, na televisão, fiz, mas bem menos. Porque elas me ligam e falam, você tá em São Paulo, né? Você tem como estar aqui amanhã? Amanhã não dá, amor. Pode ser semana que vem? Não, é amanhã. Sabe assim? Sim. E aí você acabou juntando mais uma vez, né? Vamos falar disso. Você ficou sendo locutora da Globo, né? Foi. Você falou que sempre focou na Globo e dublagem, pois é, olha da isso. voz, acabou juntando mais uma vez. Mas olha que louco, eu tava dentro de estúdio de dublagem, dirigindo, me chegou um e-mail de um conhecido meu. Oi, Mabel, tudo bom? Aqui é fulano, que trabalha na parte de promoções da Globo, que é a parte jornalística, sabe? E aí eu falava, por que ele tá, né, falando? Não, você pode gravar esse texto aqui e mandar por e-mail? Pra uma coisa interna aqui? Tipo um teste? Eu falei, tá. Eu não sabia do que era um texto neutro. Eu tava dirigindo, né? Eu era diretora de dublagem, eu esperei o dublador sair, eu entrei no estúdio, gravei, pedi pro operador de áudio, você manda pra mim pra esse e-mail, por favor, amor? Ele mandou. E assim, semana após semana, ia chegando um texto novo. Grava agora esse, Mabelzinha, agora grava. E eu não sabia por que era. Até
que ele me chamou para gravar um texto lá na emissora. E aí lá, quando eu falo, não é Projac. Projac eu ia quando eu ia fazer como atriz. Lá era a emissora Jardim Botânico, onde ficam os jornais, na parte de promoções, que eles chamam. E aí, chegando lá é que eu fui entender que eu tava só entre eu e mais uma, e eu tinha feito parte de um funil, né? Várias já tinham sido eliminadas, e era pra ser a voz de uma novela que ia estrear, a chamada da novela, chamada Joia Rara. Joia Rara, a sua nova novela das 6. Só pra essa novela, só até estrear. Beleza. Fiz outro teste, sendo dirigida por alguém lá de dentro, e no fim eles me escolheram. Óbvio que fiquei mega feliz, achei tudo incrível, falei, uau! Só que eu estava numa personagem na novela Joia Rara. Eu era a secretária do Zé de Abreu. E aí, quando eles me escolheram, eu lembro que eu cheguei pro meu chefe, que é meu chefe até hoje, falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Além de dubladora, eu também atuo como atriz. E eu tô nessa novela, num personagem do elenco de apoio. Ele, eu falei, eu sou a secretária do Zé de Abreu. Ele, problema zero. Falei, ele, problema zero. Falei assim, mas se eu abrir a boca, as pessoas vão saber, quem é auditivo vai falar, e essa voz é a voz da chamada, né? Aí ele, problema zero. Seu trabalho aqui é de locução. O que você faz como atriz ou como dubladora não nos interessa, tá tudo bem. Ai, que legal. E aí, foi. E aí, eu assinei o contrato só até a novela estrear e segui gravando Joia Rara. Só que no meio do caminho, aquelas histórias que eu tanto já conhecia. Eles vão mudando o rumo, porque novela é uma obra aberta. Eles foram mudando o rumo da trama e aquele núcleo onde a secretária, que era eu, aparecia, passou a quase não aparecer. Então, eu estava contratada, mas não tinha nada para gravar. Não tinha cena com a secretária, não tinha cena. Então, assim, eu pouquíssimo gravei como atriz em Joia Rara. Em compensação, a novela estreou e a minha voz foi muito bem recebida. E aí, o pessoal lá de dentro falou assim, Mabel, você topa ficar fazendo a voz da chamada da novela até o final da novela? Eu falei, uau, claro! E aí não deu tempo nem de ficar triste, porque a minha personagem na novela não estava aparecendo. Porque eu tinha ficado como a locutora. Então eu fiquei. Era só gratidão. E aí no meio da novela eles falaram assim: você topa a gente experimentar a sua voz em outros projetos da casa? Falei, óbvio. E aí eu fiz chamada para tudo que você possa imaginar. TV Globinho, só faltou pro Globo Rural. Mas tudo que você possa imaginar, eu fiz chamada porque eles queriam testar. E aí, antes da novela acabar, eles chegaram pra mim e falaram assim, a novela vai acabar, mas a gente quer te propor de ficar como a nossa locutora. Da casa, né, a locutora. Tá, meu bem. E aí, entrou eu como a primeira mulher locutora de uma TV aberta no Brasil, né, porque até então não tinha. Era isso que eu ia comentar, porque era sempre homem que fazia, né? Exatamente, o mesmo homem, aliás, que é o Dirceu, o amado Dirceu, o Dirceu, um beijo. Ainda tá lá. Mabel, aí tem uma outra coisa também, você falou da questão da Luluzinha, né? Que quando você foi fazer, você concorreu com uma menina que tinha praticamente a idade que a Luluzinha teria, né? Que era uma adolescente. Como é que tá hoje a parte de criança na dublagem? Porque eu sei que em algumas cidades, aqui em São Paulo, se não me engano, tem uma questão do juizado, de não poder. Como é que tá funcionando isso hoje? Você pode falar pra gente? Posso. O juizado do Rio de Janeiro age de maneira diferente do juizado de menores, né, que a gente tá falando. Do juizado de menores de São Paulo. E aí o que eu percebi é que no Rio de Janeiro eu nunca me deparei com nenhuma questão. Quando eu queria escalar alguma criança no meu projeto, nas minhas séries, na qualquer coisa, eu simplesmente escalava e nem pensava nessa questão. Eu sabia que o estúdio de dublagem ia entrar em contato com o responsável da criança e ia ter uma coisa de papelada com o juizado de menores, mas eu sabia que não era nada muito difícil e nem dor de cabeça. Quando eu me mudei para São Paulo, eu comecei a perceber que isso era uma questão. Que aqui em São Paulo o juizado de menores era muito mais rígido e que não era simples conseguir autorização para as crianças dublarem, o que eu achei uma pena. Só que agora, recentemente, eu tenho visto muitas crianças trabalharem. Inclusive, ano passado, que aqui em São Paulo ficou em cartaz a peça Escola do Rock,
com um elenco enorme de crianças, né? Aliás, eram 3 elencos. Você tem uma ideia. Tinha o elenco das crianças menores, das crianças médias e das crianças maiores. E várias dessas crianças, porque eles se revezavam, né? Porque criança tem que ser assim no teatro. Várias dessas crianças dublavam. E eu esbarrei com todas elas no estúdio e eu comecei a perceber que realmente hoje, o negócio hoje está um pouco diferente. Então, assim, o melhor dos mundos é quando você tem uma criança dublando uma criança, né? Porque fica perfeito. É a essência, né? É claro, quando não dá, a gente vai para as nossas estratégias. Tem muita mulher na dublagem que faz voz de criança, de menina, de menino. Temos. Eu já Mas, vi assim, você ensinando um truquezinho. É legal pra quem quer ser dublador e tal, já entrar com isso, né? Se você for uma mulher e for dublar um menino, quer fazer o biquinho, né? Nossa, como a gente fazia isso. A primeira vez que eu ouvi isso, eu ria tanto. E a diretora tava achando que eu tava rindo dela. Mas é que eu tava rindo da situação que ela tava... Isso eu tô falando de quando eu comecei, tá, gente? Eu não sabia disso. E ela me ensinou que quando é uma mulher pra fazer menino, é só fazer biquinho. Aí eu falei, que é isso? Como assim fazer biquinho? E eu vou fazer aqui pra você ver. Imagina uma frase... Mas ela falou que ia me buscar. É a frase. A gente faz assim. Mas ela falou que ia me buscar. Para e pensa. Porque fica um outro encaixe, né? Exatamente. E para e pensa se não é a voz e o tipo de voz que você ouve nas crianças dos filmes de antigamente. Exatamente. Né? Porque eram as mulheres fazendo. Hoje em dia, graças a Deus, a gente quase não tem mais isso, gente. Geralmente é um garoto dublando o garoto. O que acontece é, se no filme o garoto tem 7 anos, a gente às vezes não consegue um menino de 7 anos pra dublar. Aí é um menino de 10, de 11, de 12 que dubla. E aí a gente pede pra ele tentar diminuir a voz, fazer menorzinho e tal. Mas temos crianças e adolescentes ainda bem. Sim. E aí eu queria aproveitar esse papo, né, esse viés da dublagem que a gente entrou, e eu queria te perguntar alguma anedota que você nunca tenha contado pra ninguém, que você lembre de você dublando. Eu já vi você falando uma vez que você tava dublando o desenho, aquele, acho que era Os Padrinhos Mágicos, né? E aí o peixe morreu e você não podia usar a palavra morreu na dublagem. Porque a dublagem é assim, tá, galera? Tem palavra que você não pode usar. Geralmente, tipo, minha nossa, por exemplo, porque conota religião, enfim. Então, conta uma anedota pra gente. Existem algumas distribuidoras que, geralmente para criança, canais para criança, que tem uma lista de palavras proibidas daquele canal. Isso hoje em dia melhorou um pouquinho, mas não acabou não. Então assim, por exemplo, Padrinhos Mágicos na época era Nickelodeon. E a Nickelodeon tinha uma lista enorme de palavras que a gente realmente não podia dizer. E, por exemplo, o verbo morrer, a palavra morreu, não podia ser dita na Nickelodeon. Pra você ter uma ideia. Acho que até hoje não pode. E aí, tinha um episódio do Padrinhos Mágicos, né, que tinha que ser dublado, e a Rayane estava traduzindo Padrinhos Mágicos. E ela caiu exatamente nesse episódio, onde o peixinho do time morreu. O time é o personagem principal dos Padrinhos Mágicos. E ele passava o desenho inteiro com um saquinho plástico na mão com água e o peixinho dentro, de cabeça para baixo e com um X no olho, indicando que ele estava morto. E não podia falar morreu. Então, assim, eu nem sei, a Rayane me contou, mas agora eu não me lembro qual foi a solução que ela, como tradutora, conseguiu. Eu me lembro que eu fiz uma novela, também para Nickelodeon, uma novela mexicana, adolescente, em que a minha personagem tinha uma loja de roupa e ela foi assaltada. E aparece o menino levando tudo e ela literalmente, aos prantos, falando, ele me roubou, tá roubando toda a minha loja, roubando todas as minhas roupas. E eu não podia falar a palavra roubou. Então, assim, eu lembro que, eu acho que ele tá levando. Eu lembro que eu perguntei pra diretora, mas eu não posso falar, ele tá pegando, eu falei assim, não, nada disso pode. E a gente quebrou a cabeça, eu acho que ficou levando. Ele tá levando! Outra coisa que a gente não podia falar também na Nickelodeon era idiota. Porque... não podia. Acho que até hoje não pode, porque, por definição, a palavra idiota é alguma pessoa que tem problema mental, uma deficiência mental. E aí, o que acontecia a Disney, com a lista de palavras proibidas da Disney, ela só diz, não pode dizer isso. Mas ela não fala pelo que você tem que substituir, ela só fala, você não pode falar isso, você se vira. A Nickelodeon, na época, eu não sei se é assim, tá, gente, ainda, ela falava, não pode falar isso, substitui por isso. E dava uma palavra para substituir.
E aí, no caso, todas essas palavras idiotas, otário, que a gente não podia dizer, mas que tava lá no filme, tava lá na série, no desenho. Só que tava no inglês, mas eu não podia falar no português. Eles mandavam a gente substituir tudo por mané. Então, você provavelmente que assistia ou assiste muito Nickelodeon, sabe que na dublagem tem muito mané. Que aquele mané, não sei o que lá, vão falar com aquele mané, porque o mané é do seu filho, porque o mané é do seu irmão, porque tudo a gente tinha que substituir por mané. Eu me lembro você sabe também... por que tem isso, Mabel? Porque se tava no original, né? Mas é da que a questão... empresa. Mas a questão, amor, é a seguinte, eles dizem isso e a gente tem que entender, nós que trabalhamos diretamente como comunicadores, né? Dubladores, comunicadores. Aquele desenho foi feito para aquela sociedade, né? Com os costumes daquela região. No caso, estamos falando dos Estados Unidos. Quando passa para o Brasil, eles dizem que precisa passar por um crivo da sociedade brasileira, de como a sociedade brasileira vive, do que é normal, dito normal, do que é aceitável. E aí, quando passa por esse crivo do marketing do Brasil, do pessoal, da empresa brasileira, muda completamente de figura. A mesma coisa é quando a gente está fazendo a voz, por exemplo, voz para aplicativo. A voz no aplicativo americano é um perfil, geralmente uma coisa mais instrutora, apenas passando a informação. Quando o aplicativo vem para a gente localizar, internacionalizar, digamos assim, cada um chama de um jeito, a voz brasileira, geralmente, ela tem mais emoção, ela é mais maternal. E isso é um pedido do cliente. E a mesma coisa na dublagem. Quando chega para cá, a gente tinha que se adaptar ao que a empresa brasileira entendia como são as normas da sociedade brasileira. É uma questão cultural, então, né? É uma questão cultural. Recentemente a gente fez um desenho aqui em São Paulo pro Gloob, eu acho. Pra criança bem pequenininha, desenho em francês. Que já é muito fofo, é pra criança pequenininha, entendeu? E eu faço a professora. Primeira coisa, quando eu cheguei no estúdio, a diretora falou assim, Mabel, olha, o desenho já é fofo, já é suave, mas a gente tem uma indicação do cliente, suavizar ainda mais. Falava, uau, sério? Sério. Se tiver alguma hora que a professora esteja repreendendo eles, ou brigando com eles, a gente vai ter que dar um jeito de transformar essa briga numa coisa mais suave possível. Então, se por acaso no original tava assim, crianças, já falei pra não fazerem isso porque é proibido. Sei lá. Isso no original. Na dublagem, eu tinha que falar, crianças, eu já falei pra não fazerem isso porque isso não pode. Deixa de ser uma bronca e passou a ser uma advertência. O tempo inteiro, o desenho inteiro, a gente teve que fazer isso. Por quê? O cliente pediu. Por conta das crianças do Brasil. Então, assim, na França isso era normal, mas aqui não. Então, a gente vai e se adequa. O tempo inteiro a gente se adequa. É muito curioso. O grande público não faz noção disso. Não tem noção disso. Pois é. E a dublagem brasileira tem tantas curiosidades e tal. E é legal falar também que a dublagem brasileira é reconhecida como uma das melhores do mundo, né, Mabel? Somos. Você sabe dizer qual é o top 3? O top 3 hoje em dia, 2020, eu não sei. Antigamente era Alemanha, Itália e Brasil. Depois parece que entrou México na rodada. E aí hoje em dia, 2020, eu não sei. Foi até bom você falar que eu vou procurar saber. Mas a gente sabe fazer, sabe? A gente tem um quê de... Sabe essa coisa do brasileiro que sabe se adaptar? A gente se adapta a tudo isso, inclusive tem a parte boa e a parte ruim, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que esse nosso poder de adaptação, isso é uma teoria minha, tá? É o que nos faz ter uma dublagem tão incrível. Porque a gente realmente consegue pegar um projeto alemão e adaptar de maneira que a gente aqui no Brasil acredite naquilo sem ferir o original, fazendo a versão brasileira daquela obra em alemão, completamente distante da nossa realidade, a gente consegue trazer, porém respeitar, sabe? Isso é uma coisa que não se ensina, isso é feeling, sabe? E nós temos. Eu queria aproveitar, inclusive, para fechar a nossa entrevista. A gente tem um quadro aqui no canal que chama #FicaDica. Eu sempre peço uma dica de arte, pode ser literatura, música, cinema, enfim. Como você é uma dubladora muito reconhecida e tal, e você tem propriedade para falar disso, eu quero te pedir uma dica específica de dublagem. Tá. Pode ser
ou um dublador muito bom, um trabalho que ele fez, ou uma série que a dublagem, o conjunto da dublagem tá incrível, sinta-se à vontade. Tá, me vieram algumas coisas na cabeça. Primeiro, um desenho, uma animação. Geralmente a animação é bem dublado, né? A gente tem porque a animação a gente tem mais tempo pra fazer. E o cliente dá mais estrutura pra gente fazer, então fica mais legal. Me veio uma animação das antigas, chamada Tá Dando Onda, onde são pinguins surfistas. Eu faço a mãe do pinguim principal e a dublagem tá, assim, uma obra de arte. Essa é uma dublagem mais antiga. Recentemente, antes da quarentena, ainda deu tempo de eu ir no cinema assistir, porque logo depois começou a quarentena, um desenho, uma animação da Disney, chamada Dois Irmãos, onde mais uma vez eu fiz a mãe deles. Agora já tá na televisão, porque não deu muito tempo que pegou a quarentena, então... E é uma delícia, são todos elfos com orelhas grandes assim. E é uma história de família, gente, que é a coisa mais linda, de irmandade, de companheirismo, do senso mesmo de família, sabe? O que o amor pode fazer e pode conseguir até com coisas milagrosas, chamada Dois Irmãos. É lindo de ver. E tem mais uma série que eu amo, que me veio assim na cabeça, não sei porquê. Ah, já sei porquê. É porque a gente tava fazendo dublando a segunda temporada quando veio a quarentena e a gente parou. Então a gente não terminou. Só tem uma temporada por enquanto, chamada na Netflix. É uma série de comédia, terror, drama, é tudo misturado, é maravilhosa, chamada Dead to Me. E em português ficou Diz que Amiga para Matar. E a dublagem também tá... Enfim, você vai ver. Vale muito a pena. Mabel, quero te agradecer muito, então. Gente, quem quiser contatar a Mabel, Mabel, como é que tá o seu curso? Ele tá sendo vendido online, né? Isso. Quem quiser fazer seu curso, como é que faz? Ó, Instagram, quando você jogar na internet Sociedade Brasileira de Dublagem, vai aparecer lá nosso site, nosso Instagram, nosso canal no YouTube. Então assim, vai lá conhecer a gente, é uma escola de dublagem, onde a gente dá aula de dublagem e de tradução para dublagem. Então você que também fala uma segunda língua e quer se formar tradutor para dublagem, nós temos esse curso, é um curso online, 100% online, incrível. E temos o curso de dublagem também. Você de qualquer parte do Brasil, inclusive brasileiro que mora fora, você também pode fazer o curso com a gente, porque o curso é online. Então tá lá, Sociedade Brasileira de Dublagem, nosso Instagram tem um monte de coisa, nosso canal do YouTube tem um monte de informação. E o meu nome... O canal tá aqui, tá, gente, pra vocês acompanharem. O Instagram pessoal é um pouco mais amplo, eu não falo mais só sobre dublagem, eu falo sobre tudo que me interessa, né? Meus amigos que são artistas, os livros que eu tô lendo, as minhas gatinhas, meu casamento, aí tem umas coisas lá. Então sigam a Mabel, sigam o Boteco também, as minhas redes sociais do Boteco aparecem agora no final do vídeo. E se não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora e se inscreve no canal também. Mabel, obrigado por ter vindo, meu amor, volte sempre. Obrigada pelo convite, foi um prazerzaço. Um beijo e até o próximo vídeo.